nosso aplicativo próprio, através da nossa fanpage. Claro, a Rádio Mega Hits tem esse compromisso de levar para você e do outro lado essa nossa conversa boa. Para você que está aí comigo, muito bom dia, seja bem-vindo à sua Rádio Mega Hits. Eu sou Daniel Bignardi, a gente vai fazendo juntinhos esse nosso o X da questão de hoje, trazendo um bate-papo. Vou dar uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada para você que vai ouvir depois, vai estar com a gente aqui. Lembrando que esse programa vai ao ar hoje, num sabadão, tem reprise para você na segunda-feira, às 20 horas, e é claro, a qualquer momento, através das nossas redes sociais. Hoje eu converso com ela, vereadora em primeiro mandato, única mulher na Câmara de Vereadores dentre os 29 que estão aí. Eu converso com a Camila Jara. Camila, minha filha, seja bem-vinda à Rádio Mega Hits. É um prazer recebê-la aqui comigo. Muito obrigada a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês fazem ligado à comunidade e sendo essa rádio. Nós que agradecemos o aceite desse convite aqui, agradecer a assessoria, né, que prontamente atendeu a gente, falou com a gente, agradecer também o Oscar, que é do Instituto Sul Mato Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas, quem passou o contato da Camila, agradecer o Leandro, que é o assessor que foi contato direto também, quem faz a vereadora. A vereadora não trabalha sozinha, ninguém trabalha sozinho, nem nós aqui, nem vereador. Camila, você tem 25 anos, está no primeiro mandato, eu quero que você se apresente. Claro, com mais de 3 mil votos que você teve, provavelmente já a conheça, mas tem um mundo ainda que não a conhece. Se apresente pra gente aqui. Com certeza, e é verdade isso que você pontuou. Ninguém trabalha sozinho, né? Meu nome é Camila Jara, eu tenho 25 anos, eu sou agora vereadora, mas antes eu era estudante de Ciências Sociais e Políticas na UFMS, e todo esse projeto e esse desejo de sair candidata a vereadora não nasceu sozinho, né? Tenho várias companheiras e companheiros que estão do meu lado, que estão trabalhando junto e que a gente decidiu lançar esse projeto porque a gente entendia que nós não estávamos sendo representados lá na Câmara de Vereadores. Então a gente começou a construir esse projeto bem devagarzinho, no trabalho de formiguinha, e aí conseguimos alcançar os 3.470 votos. Camila, eu li algumas coisas sobre você para a gente poder prosear legal aqui. Eu vi que para você foi uma surpresa. Num primeiro momento você não era o nome do Partido dos Trabalhadores como candidata. Como você se colocou? Como foi falar, não, vamos lá? Então, realmente eu não era o nome do Partido dos Trabalhadores, né? A gente trabalhou para ter 3.500 votos, a gente estabeleceu uma meta, ficou bem próximo. Mas a gente decidiu assim, como eu contei anteriormente. A gente sentia que tinha que ter mais pessoas jovens, que tinham que ter mais mulheres, que os espaços de poder, tanto aqui em Campo Grande quanto no estado do Mato Grosso do Sul, precisavam se tornar mais democráticos. E aí é por isso que a gente decidiu lançar essa candidatura. Foi um trabalho anterior, a gente começou a trabalhar um ano antes do período eleitoral. A gente já foi estabelecendo os pontos, apresentando o projeto. E a gente não chegava no sentido de só apresentar o projeto, a gente escutava muito a população, a gente escutava muito as entidades, perguntavam quais eram as pautas, quais eram as demandas dela e chamavam as pessoas para construir esse projeto junto com a gente. Então, desde o início não foi um projeto individual, foi um projeto onde várias pessoas abraçaram essas causas, tanto é que a nossa campanha foi feita muito com a ajuda dos voluntários. Tinha muito voluntário que dava dica pra gente, que levava o nosso nome para que todas as pessoas conhecessem. E aí, nesse trabalho de formiguinha, a gente conseguiu. E estamos hoje já com mandato e atuando e dando continuidade, fazendo esse mesmo trabalho de formiguinha dentro do mandato. Ser candidato não é fácil. Tem suas barreiras partidárias, tem suas dificuldades. O PT ela funciona ainda através de correntes, né? Mas saiu candidata, colocou o nome lá. Quando você, lá no TRE, saiu o seu nome, qual que foi a sensação? De agora o jogo começou e não pode mais voltar. É diferente, Temos né? que continuar. Sim, ser candidato já não é fácil e ser candidata é mais difícil ainda, né?
Porque vários homens, quando eles se lançam para disputa, eles já têm uma rede de apoio, eles já têm vários assessores. E por isso o coletivo foi muito importante, porque eu também não me lancei candidata sozinha. Eu tinha toda uma base de apoio por trás, né? E aí isso tornou o processo muito mais fácil. Você disse que fez uma candidatura para jovem e para mais mulheres. O mais mulheres não aconteceu. Você é a única vereadora dentre os 29 vereadores. Qual a sensação de estar ali sendo a única? Faltou alguma coisa? Você acha que... Como que a gente faz para mudar essa realidade de ter mais mulheres e mais juventude na política? É o desgaste com a política ou você acha que não? Então, o tema de mais mulheres na política sempre me chamou muita atenção, tanto que meu trabalho de TCC na faculdade é sobre esse tema. E uma das primeiras matérias que eu comecei a estudar e me aprofundar no trabalho de pesquisa foi sobre mais mulheres na política, né? É muito triste, é uma responsabilidade imensa ser a única mulher na Câmara, até porque nós somos a maioria da população, mas a gente tem que encarar isso como um desafio de entender que isso é um problema das instituições brasileiras e agora eu, como uma representante, tenho também o dever de incentivar e apoiar a participação de mais mulheres na política, para que a gente consiga tornar a nossa política mais representativa, para que a gente consiga resolver e tentar resolver vários problemas que que as mulheres passam na nossa sociedade. Então, é por isso que a gente está aí colocando isso, mas as mulheres não entram... foi um grande trabalho, já li vários artigos científicos em relação a isso, porque elas aparecem menos na vitrine. É mais ou menos como se a eleição você colocasse vários candidatos numa prateleira de supermercado e as mulheres aparecem menos. As mulheres aparecem menos porque geralmente elas não saem candidatas com muita frequência, então você tem a mulher está saindo pela primeira vez, os homens já saíram a várias outras eleições e agora eles estão disputando com mais uma rede de apoio, porque as mulheres têm menos dinheiro para aparecer nessa vitrine, porque as mulheres têm que cuidar das responsabilidades domésticas juntos com a candidatura, e já que elas não chegam na vitrine, elas acabam não sendo eleitas, mas existe uma predisposição da população a votar em mulheres. Então, por isso que eu falo que, a partir do momento que já existe essa predisposição, que a gente está colocando pouco dinheiro, mas já está colocando dinheiro na candidatura de mulheres, e essas mulheres não estão sendo eleitas, a gente tem que olhar para dentro das instituições e criar mecanismos dentro da própria Câmara, dentro da própria Assembleia, para que essas mulheres consigam ter mais vagas e ser representadas. Muito bem, para você que chega comigo aqui pela nossa fanpage, a gente está conversando com a Camila Jara, candidata eleita pelo PT, vereadora eleita pelo PT, dentre os 29 vereadores que surgiram nesses novos nomes. Novos nomes. Eu não posso... Camila, a gente está trocando essa ideia aqui, eu não posso fugir dessa ideia do PT. O Partido dos Trabalhadores, ele vem... Se você fala PT ou qualquer outro partido de esquerda, você já vem oposição. Qual vai ser a postura do PT dentro da Câmara? É oposição, é posição, é meio, centro, vai dialogar? Então, eu entendo que eu fui eleita levantando vários problemas que Campo Grande está passando. A partir do momento que já na campanha eu levanto os problemas que Campo Grande estão passando, eu assumo a responsabilidade de cobrar do prefeito o que está acontecendo. Então, eu vou ser oposição do prefeito Marquinhos Trade, mas uma oposição consciente, uma oposição que aponta os problemas, mas que também se coloca à disposição da prefeitura para pensar soluções para esses problemas. Então, eu não vou chegar lá e só falar, você é um irresponsável que não faz isso, não faz aquilo. Mas se precisar de ajuda, de recursos para terminar uma das 12 creches que está inacabada em Campo Grande, eu sou parceira, vou buscar esse recurso. Se precisar de ajuda para levantar esses problemas e as demandas da população e encaminhar para o executivo, eu também vou fazer isso, mas eu também não vou deixar de apontar os problemas que Campo Grande tem, o que a Campo Grande precisa avançar, e também não vou deixar de cobrar quando for necessário. E se tiver um projeto de lei que vai retirar direitos da população, que não vai colocar mais recursos, por exemplo, na educação, na saúde, no transporte público, com certeza eu vou ser contra. Camila, fala para mim nesse primeiro ano. É o primeiro ano, está conhecendo como funciona tudo. O que você já pensa em fazer? Quais são as ações nesse... Não vou nem falar em 4 anos, que 4 anos tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, né? Então, quais são as suas primeiras ações nesse primeiro mandato?
Fala para o nosso ouvinte aí. Então, nesses primeiros 90 dias de mandato, a gente vai focar muito, porque as nossas propostas são muito amplas, né? Elas têm propostas em várias áreas, mas a gente vai focar muito na questão da saúde e na questão do emprego e renda, porque a gente sabe que o momento é delicado, a gente está no momento de uma crise sanitária, nós sabemos também que isso reflete e tem um desemprego grande na população, então a gente está aí para apresentar projetos de leis para que a gente tente diminuir esse desemprego e para que a gente atenda melhor a população na saúde, né? Que é tão criticada. Mais de 70% dos campograndenses dizem que a saúde de Campo Grande é ruim, é um péssimo serviço que é prestado. Isso no meio de uma pandemia, né? Dá para a gente entender essas angústias da sociedade? Porque se você perguntar para o Campo Grandense, quando os candidatos a prefeito vieram aqui, a gente conversou com todos, e a angústia da sociedade é saúde e transporte público. A Câmara de Vereadores, nos últimos tempos, tem patinado nessas duas coisas. O que a Camila pensa? Dá para mudar essa realidade? Apesar que são 29 nomes, aliás, 28 além de você, né? Dá para pensar diferente? Com certeza, dá para mudar essa realidade. Se não desse, a gente não teria exemplos pelo Brasil e não teria exemplos pelo próprio mundo de como esses serviços são prestados com qualidade para a população. Então, isso é possível. A gente já se dedicou durante a campanha a estudar alguns desses exemplos que são aplicados no Brasil e também fora do Brasil, para que a gente consiga oferecer um serviço de qualidade para a população. Por exemplo, Campo Grande está chegando a 1 milhão de habitantes e o único meio de transporte que a gente tem, público, é o ônibus. A gente tem cidades menores aqui que já tem outros modais de transporte que estão ali para servir a população. A gente podia pensar no VLT para desafogar o uso do ônibus. A gente tem que colocar mais linhas de ônibus para a população, porque existe uma máxima hoje no planejamento urbano, que é a prioridade são as pessoas, a prioridade não são os carros. Então, a gente tem que começar a pensar Campo Grande para as pessoas. E na questão da saúde, a gente precisa gerir melhor os recursos que são aplicados na saúde, porque tem alguma coisa de errada. O maior orçamento de Campo Grande é destinado para a saúde. Se a gente tem um orçamento destinado para a saúde, que é o maior orçamento, e a maior reclamação da população é em relação à saúde, tem alguma coisa de errado. Tá, o dinheiro está sendo aplicado. O dinheiro não é suficiente porque o que o SUS investe por paciente é muito pouco em relação aos planos de saúde, aos serviços privados. Mas, dentro desse recurso que está sendo aplicado, a gente está realmente atendendo a ponta? Por exemplo, a gente já sabe que no planejamento de saúde, a gente tem que investir em prevenção, em unidades básicas de saúde da família, em exames para que a gente consiga prevenir a doença, para que depois para que a gente evite que a pessoa chegue no hospital, precise de uma cirurgia e gere mais gastos para o serviço público. Até hoje, Campo Grande não tem um centro de prevenção de imagens. E se a gente já sabe isso, que não é uma mágica, é básico do planejamento de saúde, a gente vai cobrar do prefeito para que tenha isso. A Camila já pensa em algum projeto para apresentar nesse primeiro ano com relação a esses dois temas que você pontuou? Sim, já penso nesses projetos. Eles eram ideias na campanha que a gente apresentou, né? Mas a gente vai sentar com todos os setores envolvidos, pensar esse projeto em conjunto para depois apresentar na casa. Quando a gente fala em pensar, Camila, primeiro mandato. Sim. Todo candidato que vem nesse primeiro mandato, e até os mais antigos, eu já te pergunto, já pensa em 2022? Não, eu estou pensando e me concentrando agora, né? Não posso deixar de perguntar, né? Porque a gente, o candidato, geralmente, meu diretor aqui, JB ali, o jovem também, o candidato ele já chega na ânsia do primeiro mandato, mas ele também, muitos já pensam em 22. A Camila não pensa em 22? Eu estou pensando em focar em colocar como todas as nossas propostas que a gente apresentou para a sociedade vão ser executadas e vão ser cumpridas, né? A gente sabe que algumas delas dependem muito do Poder Executivo, mas a gente também vai fazer o que já está à nossa disposição. Porque a gente tem que pensar no aqui e agora. Se eu ficar pensando em 2022, eu vou esquecer do aqui e não vou conseguir oferecer o melhor serviço para a população. Nesse aqui e agora, a gente viu uma Câmara um pouco renovada, diferente de 4 anos atrás. Desses nomes que se apresentaram, você é uma nova vereadora. A gente está falando do aqui e agora, mas daqui 4 anos,
A Camila já pensa em fazer um bom mandato? Como que ela vai refletir daqui 4 anos? Se alguns lá não chegaram, o que garante a Camila chegar daqui 4 anos? Um bom trabalho? Um bom trabalho, um contato com a população, e a gente também tem que mostrar o que está sendo feito, né? Porque eu vejo que muitas pessoas fazem um bom trabalho lá dentro e esse bom trabalho não acaba sendo mostrado para a população, até porque não existe esse contato direto. Por isso que a gente está desenvolvendo vários mecanismos para ter esse contato direto com a população, porque a gente sabe que o dia a dia do político é muito corrido. As pessoas acham que não, mas é extremamente corrido. A carga horária de trabalho, no mínimo, é 12 horas por dia. E a gente está desenvolvendo esses mecanismos para ter esse contato direto. Fora as redes sociais... Me dá um exemplo desse mecanismo, para as pessoas por exemplo, entenderem. Fora as redes sociais, que a gente já tem contato direto, que está todo mundo lá respondendo, atendendo, encaminhando pedido e demanda, a gente vai criar um aplicativo também para que a população possa acompanhar quais projetos de votação vão ser colocados para votar na ordem do dia e podem opinar para mim, olha, eu quero que você vote contrário, eu quero que você vote favorável. Então, é uma maneira da gente sempre estar conectado com a base, com a população que não está lá dentro da Câmara também. E aí, nesse aplicativo, ele vai poder acompanhar quais são os gastos do gabinete, como que estão sendo encaminhadas as coisas. E a gente também está fazendo processos internos muito abertos. Por exemplo, a gente abriu uma seleção para ver quem vai ser, quais serão os nossos assessores. Então, já é uma maneira de todo mundo se sentir convidado a acompanhar um mandato e também se sentir parte, porque já vai ser inserido, vai ser uma pessoa de fora, que não é do time que já estava com a gente na campanha, para que venha compor a equipe. Os editais de emenda parlamentares, eu tenho 180 mil de emendas. A gente vai fazer editais para que toda a comunidade possa participar também e aí, a partir daí, saber para onde que a gente vai destinar esse recurso. Então, a gente está desenvolvendo mecanismos para aproximar a política da população. Fora o gabinete itinerante, que vai, assim, a gente está vendo como trabalhar nesse período de pandemia, né? Mas vai estar o tempo inteiro nos bairros. Então, a gente vai ficar lá na Câmara e vai ficar nos bairros e vai ficar nas redes, tudo para a gente envolver mais. É diferente, né? Eu acho que é um mundo mais complexo para a pessoa que chegou lá no primeiro mandato, até se situar, até conseguir entender como funciona. A Camila está falando de um processo, que a Camila ela fez um processo seletivo para que as pessoas pudessem adentrar o seu gabinete, tirando aquelas indicações que a gente costuma ter. Explica para o nosso ouvinte, qual que é a função disso? A função disso é realmente tornar o processo mais democrático e criar uma ponte. Na nossa equipe, no nosso time, nós tínhamos algumas faltas, né? Faltavam pessoas, por exemplo, da área de direito, faltavam pessoas da área de políticas públicas. E como a gente vai encontrar essas pessoas? Olha, em alguns cargos dentro do próprio serviço público, ele passa por concurso, passa por uma seleção para entrar e ocupar essas áreas. Então, a gente decidiu, para as áreas técnicas do mandato, a gente fazer esse mesmo processo de seleção. E aí tem uma equipe de fora do Legisla Brasil, lá de São Paulo, que está acompanhando e que está fazendo essa seleção. Então, não é nem a própria equipe de mandato. Porque a gente tem que aplicar nos poderes eletivos alguns meios e os mecanismos para inovar mesmo. É lógico que dentro do serviço público a gente tem que ter os cargos de confiança, os agentes políticos, até porque a gente está fazendo política, né? Mas se a gente puder também aprimorar, a gente vai aprimorar. Você falou em emenda, em falar com a sociedade, em ouvir a sociedade. A Camila em si, ela está nesse primeiro mandato e ela está pensando em fazer esse aval. Acontece muito no interior, acredito que em Campo Grande também, as pessoas veem o vereador como algo mais do famoso pedir, pedir e pedir. Dá para mudar a mentalidade da pessoa? Dá. A gente consegue. Às vezes, Porque o vereador é visto muito como aquele que dá alguma coisa, né? Sim. E não só trazer os anseios da sociedade, aprovar os projetos, mas sempre é o toma lá da cá. Como que a Camila pensa em enfrentar essa dificuldade com a população ou conscientizar essa população? Através de muito diálogo. A população entende que a função do vereador é essa, porque nunca ninguém ensinou que o vereador está ali para legislar, porque o vereador está ali para propor coisas para o executivo, que o vereador está ali para fiscalizar o executivo.
E se ninguém nunca ensinou? Se isso não foi debatido dentro das escolas? Se ela não passou por nenhum processo de formação de movimentos sociais? Se ela não debateu isso na universidade? A gente não tem como cobrar para que essa população saiba qual é a função do vereador. Ela tá essas pessoas que pedem, elas estão numa situação de vulnerabilidade social. E aí o único caminho, e o único meio, o único agente político que está mais próximo dela, que pode atender essas necessidades, elas recorrem. Só que elas precisam entender que criou uma cultura no Brasil que a gente... se eu quiser, eu posso chegar e atender essa necessidade imediata dessa pessoa. Mas vai ser uma resolução que não vai resolver o problema lá na frente, né? Então, nesse sentido, nosso mandato está se dispondo a resolver o problema de uma maneira não duradoura, longa, né? Para que essa pessoa não precise voltar a estar nessa situação de pedir apoio dessa maneira a um mandato. Muito bem, para você que nos acompanha pela nossa fanpage, estou conversando com Camila Jara, vereadora eleita pelo PT em primeiro mandato, nessa rodada, nessa prosa. Agradecer, né? A gente conversou pouquinho aqui, mas foi uma conversa boa, a gente conseguiu entender. Porque qual que é a nossa função aqui, Camila? É fazer com que o nosso ouvinte ele entenda a função do vereador, sim, ele entenda o que o vereador pensa, fazer as perguntas que às vezes as outras não fazem. Porque, né, a gente está aqui realmente para ouvir o vereador como pessoa e não o vereador como vereador, né? Para a gente sair dessas amarras que a gente geralmente tem. Por isso que eu falo quando o convidado chega aqui, eu falo, fica à vontade, a gente vai trocar uma ideia. Para a gente trocar uma ideia mesmo. Obrigado pela presença. Muito obrigado, contem sempre comigo e eu estou à disposição para que a gente consiga fazer esse diálogo para a população entender ainda mais qual é a função do vereador. Quero que você dê tchau para os nossos ouvintes, Camila. Muito obrigado pela sua presença. Vinícius, JB, o jovem ali do lado, muito obrigado pela presença de vocês, por estarem acompanhando. Como a gente sempre fala, né, Camila, a gente não faz nada sozinho. Então a gente está aqui com esse time todo agradecendo. Lembrando que você vai ouvir esse programa novamente na segunda-feira às 20 horas. Ah, Daniel, eu quero assistir tudo de novo. Eu vi na fanpage, aí você me assiste tudo de novo também. Eu, Daniel Bignardi, me despeço de você aí. É claro, Camila, brigadão, tamo junto. Essa é a nossa vibe, fazer valer. Ah, eu sempre digo, fazer valer a pena. Rádio Mega Hits é muito mais. Vinícius, muito mais democracia na sua vida. Bom dia pra você.